Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Passando aqui para nossa live da hora do almoço, que a gente tá gostando de se falar na hora do almoço. E aí eu tenho trazido um pouco dessas reflexões, né, dos atendimentos e das coisas que eu tenho sentido e compartilhado nos cursos, nos workshops e também nas práticas terapêuticas, né? Gente, uma coisa que acontece muito no processo terapêutico é quando a gente começa a se modificar e a gente não é aquela pessoa que a gente era, mas a gente ainda não se tornou a nova pessoa. E isso gera uma confusão na nossa vida, na nossa própria vida. Então, assim, o insight é muito a gente focar na pessoa que a gente gostaria de ser mesmo, né? Então, quem eu gostaria de ser, como eu me comporto, quais são as minhas escolhas, né? E aí a gente escolher e sustentar essa escolha que são elas, né? A gente fala muito assim, não é difícil terminar uma relação. Não é que não seja difícil, mas é menos difícil você terminar uma relação do que você sustentar depois o porquê que você terminou, né? E muitas das vezes diz sobre respeito, sobre contorno, sobre alianças quebradas, compromissos que foram gerados e não foram cumpridos, falta de lealdade, falta de verdade. E você sustentar esse término, muitas vezes está dizendo sobre o que você não aceita mais na sua vida. E isso cria um contorno gigante e um limite que vai te amparar para tudo. Um limite que vai te ajudar a não entrar em relações abusivas novamente. Vai te ajudar a conseguir melhores trabalhos, vai te ajudar a conseguir melhores clientes. Você começa a se colocar na vida de outra maneira, né? Então, a gente, muitas das vezes, muitos de nós, fomos acostumados a ser tratados de uma maneira muito ruim, né? A gente, às vezes, cresceu em lares disfuncionais, então a gente foi desrespeitado, não teve contorno, né? A coisa do contorno é o mais importante que a gente pode ter e oferecer para uma criança, é esse lugar de espaço para ela existir, mas com esse lugar de contenção, né? Que ela saiba que tem um adulto olhando por ela, que está amparando e apoiando e acolhendo quando ela precisa. Muitos de nós não fomos acolhidos, né? E aí quando chega alguém que a gente sente o coração disparar, a gente sente esse arrepio, essa energia de paixão, muitas das vezes é trauma com trauma. A gente tá ali refletindo os traumas da infância e a maneira que a gente foi tratado, a gente acaba reconhecendo no outro isso, simplesmente por um funcionamento cerebral. O cérebro conectado com o outro, ele diz muita coisa, né? E aí, nesse momento que a gente tá fazendo essa transição de vida, que a gente tá escolhendo ser melhor, que a gente tá escolhendo novas motivações, novos jeitos de funcionar, mudanças de caráter, de postura, a gente precisa sustentar cada passo que a gente dá, sabe? É que nem emagrecimento. Pessoas que têm questões sobre o sobrepeso, que é o meu caso, se a gente não consegue sustentar o nosso emocional ou entender as motivações do engordamento, né, do porquê que as células de gordura acabam armazenando mais gordura do que necessário, por que a gente tá mais paradão, né? Tem momentos que a gente fica mais melancólico, fica mais parado. Ou pessoas que pensam muito, usam energia. O pensamento usa muita energia, então às vezes a gente usa muita energia pensando o tempo todo em tudo. E aí não sobra para se exercitar, para se movimentar. Então quando a gente começa a entender o funcionamento cerebral, entender como as coisas se dão, a gente consegue mais alegria na vida, consegue um pouco mais de sossego, consegue entender o que as pessoas estão despertando em nós. Que nem eu falo, só vale a pena estar com um parceiro evolutivo, né? Só estar com alguém do seu lado, se essa pessoa estiver te ajudando a passar pela vida de uma melhor maneira. Se a pessoa estiver despertando em você coisas positivas, né? É claro, comportamentos disfuncionais, mas tudo isso diz respeito a nós, né? Não o outro usar a gente como um depósito e uma caçamba, né? Para frustrações, para expectativas. Então a gente precisa ter isso muito claro. Quando a gente fala em comportamento abusivo, ansiedade, né? A gente tem hoje muito a questão do apego ansioso, o apego evitativo e o apego saudável. A gente está falando de um comportamento que
que muitas das vezes foi introjetado em nós. Então, a questão da ansiedade mesmo, falando do apego em si, não da patologia, a gente foi condicionado a estar em estados de hiperalerta, muitos de nós, né? Então a gente tá ali hiperalerta, esperando o que vai acontecer, que hora vai ser a próxima briga, que hora que você vai tomar um xingo, né? Quem cresceu em família ambivalente, né, com pais ou mães, que horas te dão um abraço, de horas te dão um tapa, horas gritam com você, horas te dão um sorriso e falam que te amam. A gente não aprendeu a regular isso, né? A gente não aprendeu o que de fato é o afeto, né? Ficou até bonito isso, o que de fato é o afeto. E a gente acaba se conectando muitas das vezes com pessoas que são também ambivalentes. E pessoas que vão trazer esse lugar de, tá, eu vou te dar aqui um suprimento e daqui a pouco eu vou te dar um love bomb e daqui a pouco eu vou tirar tudo. E você vai ser descartado, né? Então tem muita gente que manipula as emoções, né? Uma coisa que eu não sabia, mas eu nunca tinha tido acesso perto de mim, pessoas que conseguem usar máscaras na intimidade de uma forma tão perfeita. Isso eu nunca tinha visto. Pessoas que conseguem simular e dissimular com máscaras, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha tido desprazer de conviver com pessoas assim. E aí quando você vê, você fala, cara, como que consegue, né? Eu não consigo ter intimidade com uma pessoa que eu não sinto nada, assim. Não consigo. Mas tem gente que consegue, né? Que consegue por interesse em alguma coisa, por movimento de status, apenas pelo prazer em si, né? Cada um funciona de uma maneira. Mas a gente, quando deixa muito claro e catalogado e definido o que a gente não quer e o que a gente não merece e o que a gente não aceita, a gente começa a ir para um lugar muito melhor de experiência, de convívio. O nosso círculo, ele muda, né? A gente no Teta Healing fala muito do círculo íntimo, né? Do círculo externo, do terceiro círculo, dos círculos que vão acoplando a nossa energia e o nosso funcionamento. Então tem pessoas que estão ali dentro do círculo íntimo que não fazem mais parte da nossa vida. Tem gente que não tá mais ressoando com o que a gente quer, com o que a gente acredita, com o que a gente busca. E essas pessoas estão ali, fazendo parte, palpitando, né? Dando opinião, influenciando nas nossas decisões. E muitas das vezes são pessoas que não estão ali querendo o nosso bem, né? Então, é isso. Identificar o que a gente gostaria de vivenciar, de experienciar, com que tipo de pessoas a gente gostaria de estar. Muitos de nós também tem a questão da dependência emocional, da dependência financeira, e estão fazendo a travessia, estão se tornando independentes, né? E aí a gente tem uma urgência em nos tornarmos imediatamente o que a gente já está vislumbrando. Quando a gente recebe uma consciência nova, a gente já consegue ver como a gente seria nessa mudança. Só que os acontecimentos exigem dedicação, uma espera, né? Um certo tom de paciência, às vezes a gente não tem, né? Então, às vezes é isso, a gente tá com o pé na pessoa que a gente era e com o pé na pessoa que está se movimentando para ser outra coisa. E aí a gente não se identifica com mais nada, com mais ninguém, isso é muito natural. Então, se você está passando por esse processo, saiba que uma ajuda terapêutica pode ajudar a dar um norte. Os grupos espiritualistas, as meditações, tudo que te traga para você vai te ajudar a fincar esse marco de renovação, de expansão de consciência, de cura mesmo de feridas emocionais. Tudo isso pode ser modificado. Eu tenho acompanhado muitas pessoas fazendo essa travessia, e pessoas 60 a mais, pessoas que estão fazendo transição de carreira, pessoas que estão começando as suas carreiras, mas acham que não é carreira, que elas estavam pensando desde lá o vestibular, o cursinho. Então eu criei agora um workshop pra gente fazer, sempre eu lanço workshops aqui em abril, pra gente falar sobre atravessar. Né? Eu tenho gostado muito dessa ideia da travessia, do atravessar, e principalmente de dar mão para as pessoas poderem passar por lugares que eu já conheço. Então é que nem eu falei no vídeo anterior, eu já fui no inferno e voltei. Eu sou uma pessoa bastante dedicada aos meus processos também, né? A minha melhora, a minha entrega, né? Então eu consigo fazer isso no set terapêutico, auxiliando as pessoas a terem esse conhecimento.
E principalmente, eu sou uma pessoa que entrega autonomia para a pessoa. Eu gosto que as pessoas tenham autonomia. Eu não acho legal essa dependência de terapeuta, essa dependência do processo em si. A gente tem que ser independente em tudo, inclusive nos processos terapêuticos. Eu tô ali dando esse suporte, levantando esse espelho para a pessoa se melhorar, mas quando eu não tiver, o espelho está consolidado e a pessoa consegue, através desse espelho que foi levantado, criar uma autoimagem melhor, consegue validar essa autoimagem e se sentir valoroso em momentos que não tem ninguém te falando isso. Muitos de nós vivemos sozinhos, muitos de nós... Oi, Jennifer, quanto tempo, querida? Muitos de nós vivemos sozinhos e a gente não tem essa validação. Esses dias eu estava conversando com um casal, e eles falando da questão da medicação, né? Que um orienta o outro, será que você não tá precisando de uma medicação, tá mais ansioso e tal? E eu falei, quando a gente vive sozinho, a gente não tem esse outro observando os nossos comportamentos. E tem uma beleza nisso, porque aí a gente se torna totalmente responsável por nós. E aí quem chegar, vai chegar num ambiente que já tem uma certa sabedoria, um certo autocuidado, um certo domínio de si. Mas para isso a gente precisa honrar, às vezes, que a gente vai lá embaixo, na lama, a gente vai lá no fundo do poço e começa a escalar. Todo mundo que já passou pela noite escura da alma, que já chegou em lugares profundos de si mesmos, sabe que o bagulho é que a gente realmente perde o norte, perde referência, faz feiura, trata mal as pessoas, a gente faz coisas horríveis. E tudo bem, né? A gente tá aí pra evoluir, se a gente se arrepende genuinamente, se a gente consegue se desculpar, se a gente consegue olhar pro outro como uma pessoa também em evolução, a vida anda. O importante é atravessar. A vida é movimento e o caminho se abre caminhando. A gente precisa dar um passo em direção ao que a gente quer. E por que a gente tem muita dificuldade de manifestar as coisas? Porque a gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe. Às vezes você olha pra sua vida e fala, não quero mais ter essa vida. Tá, você não quer essa, mas qual que é a que você quer? Qual vida você quer? O que tá faltando na sua vida? Esse é o ponto de atenção, né? Muitas pessoas têm sonhos, eu escuto sonhos direto, eu acho a coisa mais linda. A pessoa, tem vontade de morar na praia. Legal, qual é o movimento que você tem que fazer pra você estar lá na praia meio do ano, final do ano, 2027? Aí eu brinco que a única coisa que não dá pra manifestar assim e fazer um plano é a coisa do apaixonamento, no sentido do par evolutivo, né? Porque você depende do outro pra poder realizar o sonho do casamento, por exemplo. Então, saber que você pode e deve esperar a melhor pessoa aparecer pra você fazer essa união, é você cuidar de você, é você levar o seu padrão, é você conseguir ser independente em todas as áreas, dependente financeiro, dependente emocional, independente, eu falei independente antes, talvez ato falho, mas é independente em todas as assinaturas, assinar ali, todas as alternativas, é independente. Então você ser independente emocional, financeiro, você conseguir nessa sua própria independência ajudar as pessoas que estão no seu entorno, ser uma pessoa de referência, né, poder ajudar. Ô Thiago, quanto tempo, querido? Você tá em Poços? Eu tô em Poços. Então, assim, você se tornar independente pra você, quando a pessoa chegar, você não ficar honrando aquela história de metade da laranja, né? Você ser a laranja inteira e poder completar. Não precisar completar, você somar e transbordar com o outro, né? Mas decisões de mudança de país, mudança de trabalho. Às vezes a pessoa tá de saco cheio do trabalho e fala, eu quero mudar, tá? Qual é o passo que você tá dando em direção a isso? Às vezes você não tem tempo para investir em algum curso, alguma coisa. Começa a fazer leituras pequenas, leia um livro na hora do seu almoço, começa a sonhar, escrever como seria estar no outro trabalho, qual comportamento eu teria que entregar, qual habilidade eu teria que desenvolver para estar nessa função e nesse cargo. Quando eu fui fazer minha transição de carreira, foi bem interessante, porque eu estava muito feliz com o meu projeto. Para quem não sabe, eu tive uma revista por 12 anos. Eu era apaixonada nela. Tanto que as pessoas na minha cidade me conhecem muito através da revista, né? Às vezes a pessoa me olha e fala, eu te conheci de algum lugar. Aí ela lembra que é da revista. Então, assim, andava com a revista embaixo do braço, colocava na banca. Eu vou te visitar em julho. Você acredita? Vou estar por aí. E aí,
Antes da pandemia, uns 6 meses antes, eu tinha um espaço físico que já funcionava há 7 anos. A gente acabou se estendendo, fez uma agência também, a gente cuidava de mais de 30 contas. Então era um porte pequeno de agência, né? E isso foi se desdobrando, a coisa foi crescendo, a gente fazia muitos eventos regionais também. Acabei abrindo o trabalho em Limeira, em São Paulo fazia alguma coisa. Vai ser legal, eu vou te chamar depois aqui no privado. E vai me contando aí como é que você tá também. Vamos bater nessa bola aqui falando de vida nova, por falar em mudança de país, né? O Thiago tá em Portugal e ele é dessa época da revista. A gente convivia bastante juntos, fizemos muitas coisas juntos, inclusive. E aí, 6 meses antes da pandemia, eu comecei a sentir um incômodo psíquico, assim. Era um estresse, uma ansiedade, um burnout, não sei. A minha irmã é da área da saúde, acabou optando por seguir o caminho da área dela, né? Fez essa transição aí, com filha pequena e tal, fez os movimentos. E eu acabei ficando sem descoberta ali no comercial, no financeiro da empresa. E acabei me sentindo um pouco fragilizada. Chegaram outras pessoas, outros braços que me ajudaram ali. Mas por algum motivo, a saída dela mexeu um pouco ali com o contexto da empresa. E eu acabei ficando mais cansada, talvez acumulei muita função. E aí, aí já era 4 meses antes da pandemia, eu fechei o lugar impresso, né? O lugar físico. E falei, vou manter a revista nas bancas, que é a prioridade. A agência, não quero mais mexer com isso. Entreguei as contas. E comecei a trabalhar fiquei só com a revista impressa na banca e fazendo eventos. Tanto que eu ainda fiz alguns eventos ali pós-pandemia, o pessoal de máscara ali ainda e tal, com distanciamento seguro. Mas meu coração já não era ali, sabe? E eu percebi isso quando eu fiz o último evento da revista no cassino, que era um sonho, uma manifestação, que eu vou abrir um parênteses aqui pra contar, que foi assim. Eu só tinha condições financeiras para fazer no Palace Hotel, o evento dos empresários que eu fazia todo o lançamento da revista. E eu fechei o Palace Hotel, com o pessoal lá, foi super bacana, tudo. Um dia antes do evento, não foi um dia, acho que foi na semana do evento. O cara me ligou e falou, olha, eu cometi um erro com você, eu reservei a data pro Lions Club também, no mesmo dia. Então eu tô falando com você antes, porque eu sei que você é mais maleável, os caras lá do Lions não são tanto, se seria possível você trocar o lugar, né? Porque trocar data é chato, tá? Mas o lugar pra você fazer. E aí você pode fazer no cassino. Abre aspas. No começo da minha carreira, lá em 2010 eu me formei, 2012 eu acho, eu ganhei uma licitação para fazer as fotos oficiais do cassino, quando ele teve a revitalização dos lustres e tal, a parte interna, a reforma interna. E eu fiz essas fotos, até esses dias apareceu nas lembranças aqui, coisa que a gente não lembra que a gente fez, né? Eu fiz essas fotos, e enquanto eu fazia as fotos, eu falava, gente, meu sonho é fazer um evento aqui. Meu sonho. Naquele palace, na parte azul, né? Na sala azul, salão nobre azul, na parte dos lustres, enfim. Eu falava, deve ser lindo fazer um evento aqui. Nossa. Mas assim, gente, recém-formada, começando um projeto, assim, universitária, tênis rasgado, era isso. E eu falei, cara, nossa, eu não tinha nem essa noção de manifestação nem nada, mas eu falava, um dia eu vou fazer uma coisa aqui. Seria legal se eu fizesse uma coisa aqui. Não era nem assim, um dia eu vou fazer. Seria legal. E aí, nesse dia, fecha aspas, que o cara me fala que ele locou a vaga, o dia, pra mim, a data, e pra outra pessoa, pra outra empresa. Ele me oferece o cassino. Eu falo, cara, como assim o cassino? O aluguel do cassino é altíssimo. Eu não consigo cobrir esse valor, né? Ele falou, não, pode fazer lá. E me deu a chave. E eu fui sozinha lá no cassino, abri e sozinha. Eu entrei no cassino, no Palace, naquela beleza toda lá e falei, vai ser aqui, né? Então a vida tem isso, assim, a gente tem uma coisa da manifestação inata, a gente é co-criador, tá toda hora manifestando a nossa realidade. A gente tá todo o tempo co-criando a nossa realidade. E aí eu fiz esse evento, eu começo a misturar os assuntos, mas eu comecei a fazer Eu senti que eu não tava mais naquela área, porque quando eu fiz essa festa, eu não sabia que seria a última. Eu fiz e eu já atendia, tipo, Banco Safra, o pessoal da Ocus Capital, que tinham sido a última capa, foram a última capa. E eles são empresários mais sérios, né? Pessoal da área financeira, uma galera mais de terno, mais formal e tal.
E eu sempre fui muito colorida, né? Sempre misturei muito moda nas coisas, o Thiago sabe. E aí eu decidi fazer uma meditação no Theta Healing, num evento formal. Aliás, afinal, era um evento que eu tava fazendo, eu podia fazer o que eu quisesse, né? Então, assim, mas eu nunca tinha feito, na verdade, isso. E aí eu senti vontade de fazer, eu fiz. E eu lembro que algumas pessoas da área deles lá torciam a cara, não fechavam os olhos, não se conectavam. Mas eu achei que cabia também, porque era pós-pandemia, tava todo mundo fragilizado, tinha um distanciamento ali, as mesas ficavam separadas, as pessoas se sentavam separadas. E eu falei, cara, é possível, eu vou fazer. Mas teve esse torcer de nariz, né? Eu senti o incômodo de algumas pessoas, tipo, o que essa menina tá fazendo com essa história toda aqui acontecendo, enfim, nada a ver. Depois a gente fez uma homenagem, a gente entregou presentes, foi super legal o evento, tudo bem. Quando terminou, e aí era meio braçal, assim, esse pós-pandemia, né? Sem time, minha mãe foi me ajudar, minha irmã passou mal no dia, foi embora. Ficou minha mãe lá pra desmontar, mas os meninos da decoração, o André na época me ajudou. A Mari Sertori, que fez as fotos, estava lá também, me ajudou até no final. Ficou me ajudando, ela sempre me ajudou muito. E eu fui lá no fundo recolher a comida, guardar a comida. Sobrou bastante comida, inclusive. E aí quando eu cheguei lá, tinham 2 caras sentados em sacas de café, que no outro dia ia ter um evento. E eles trabalham na manutenção do cassino. E eles falaram, moça, que legal, isso que você fez é meditação? Aí eu falei, é uma meditação, Theta Healing e tal. Ele falou assim, a gente nunca tinha meditado, mas a gente meditou. A gente sentou aqui e meditou. E aí eu falei, cara, que legal e tal. Aí eu falei que tava tendo acesso a isso, então na época eu ainda não trabalhava com isso. E aí a gente conversou. Então, assim, eu fiz uma coisa para aquele público, que eram 90 pessoas no dia, e eu atingi duas pessoas, né, que estavam ali no trabalho mais braçal, que conseguiram acessar esse movimento. Nesse dia, eu entendi que não importa para quem você vai fazer, faça. Se você sentir, você faz, e você vai alcançar quem tiver que ser alcançado. Né? Muitas das vezes as pessoas vão torcer o nariz pro que a gente tá fazendo, vão achar que a gente é doido, que a gente endoidou. Na época, muita gente, nossa, como assim? Você fechou um negócio que tava funcionando e tal, porque eu não quebrei. Porém, se eu não tivesse fechado na pandemia, eu teria quebrado. Né? Porque eu tinha os meus colaboradores, tinha a estrutura da revista, tinha estrutura física, aluguel, muitas despesas altas, e eu não ia sobreviver, né? E aí, quando a pandemia veio, o que eu dizia muito era que eu era muito ocupada. Quem me conhece sabe que eu falava muito que correria, eu vivo na correria, não sei o que lá. Então, na pandemia, isso não aconteceu, né? Não tinha correria pra nada, pra lugar nenhum. A gente nem sabia se ia acordar viva no outro dia. E aí eu decidi me dedicar à formação em neuropsicologia, em neurociência, física da consciência, em neuroanatomia. E fui estudando tudo que podia em relação ao cérebro, até ir para São Paulo. Então, durante a pandemia, eu já começo a fazer uma formação em psicologia transpessoal e termino presencial em São Paulo. Depois eu vou morar por lá um tempo, né, para poder colocar a parte clínica em xeque e ficar diretamente ligado à clínica. Fiz a clínica Cosmos com o pessoal da Unipaz também, que foi muito especial. E tudo isso foi dando o tom da terapeuta que eu sou hoje, né? Porém, nessa transição de carreira, eu me sentia meio inadequada, porque jornalista, editora, eu fazia a parte comercial muitas das vezes. Eu falava, o que tem a ver, né? E as pessoas que me conheciam falavam, nossa, que mudança radical, você mudou radicalmente de área, o que é isso, tal. E eu ficava entrando nessa pira, então eu tava escondendo, né, uma parte minha. As pessoas têm mania de achar que quem muda de área é frustrado, não deu certo, tal. E aí eu falei, olha, eu vou peitar isso, eu vou abrir um lugar, eu vou atender e é isso. E aí eu comecei a fazer, só que ainda é insegura no sentido de, será que é isso mesmo, né? Tinha alguma coisa em mim que não tinha ainda se ajeitado. E aí quando eu tava fazendo Clínica Cosmos, eu lembro do Aurino, meu professor, perguntar pra turma qual era a qualidade que o terapeuta tinha que ter para poder fazer um bom atendimento. E várias pessoas levantaram a mão, escuta terapêutica, presença, carinho, acolhimento, estudar muito, tal. Ele olhou e falou, os melhores terapeutas são os que sabem fazer as melhores perguntas. E quando ele me falou isso, assentou, né, gente? Porque no jornalismo, são 2 anos você estudando perfil com uma pessoa em cima de uma mesa e se observando aquela pessoa. Por isso que quando alguém fala que tá entrevistando alguém, eu torço o nariz, porque
Entrevistar não é perguntar coisas, é você aprofundar e tirar a melhor parte da pessoa, tirar a notícia ali, o que você precisa. Então, nesse dia eu ganhei aí o meu diploma oficial para minha alma, para o meu coração, de que eu era capacitada para ser uma terapeuta e continuar sendo uma jornalista na minha atual profissão. Então é isso, gente. Sintam no coração, sintam na alma, honrem suas experiências. A jornalista que eu sou, porque eu continuo sendo, faz parte da terapeuta que eu sou e faz parte da pessoa que eu estou me tornando, né? Graças a conhecer pessoas na intimidade todo dia, através das sessões, eu me torno muito melhor. Muita gente olha, eu acho, e fala, nossa, você é tão diferente, né? Algumas vezes eu já escutei, outras vezes eu escuto por aí, né? Eu sou mesmo, que bom que eu sou outra pessoa, né? Fases imaturas passam, erros que a gente comete ficam no passado. O importante é a gente reconhecer e mudar, e o padrão do erro não ficar permissivo. E o padrão do afobamento não ficar permanente, persistente, não permissivo, persistente. Né? Então, quando a gente começa a mudar, modificar e tendo certeza de quem a gente é, e eu tô achando belo poder mudar, ser testemunha da minha mudança e ajudar as pessoas a mudarem também. É isso que eu sinto. Gente, gratidão demais, assim, nem sou de falar gratidão, mas saiu um gratidão. Obrigada por quem tava aqui. Quem chegou agora, Reginaldo, eu vou gravar, tá? Aqui o Reels. E vocês assistam depois, tá? Mas muito obrigada pela companhia. E eu faço live todo dia na hora do almoço, quando eu posso. Um grande beijo. Até mais.